Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje, né? Nós vamos continuar algumas ideias que nós estamos vendo sobre a razão, né? Nós vamos recapitular algumas aulas, né? E quem está comigo hoje para ser a voz de vocês no chat, né? É o professor Isaac. Boa tarde, professor Jonas. Boa tarde, estudantes, professores, gestores e demais curiosos aí que participam da nossa videoaula. Professor Jonas, antes de iniciarmos, a gente tem um recado para as meninas, para as alunas, tá? Eu vou pedir para colocar na tela que está se encerrando as inscrições do Astrominas 2020, hashtag em casa, explorando meninas através da ciência. Então, qual é o objetivo, né? É desenvolver cultura escolar, no caso, consciência a respeito da relevância da ciência como protagonismo feminino, das alunas, habilidades envolvidas no processo de investigação Empoderando. científica, isso tudo para promover a igualdade de gênero por meio de atividades científicas, tá? Empoderando as meninas, né? Opa! E como que são essas aulas? As aulas são da área de ciências, são oficinas, palestras de assunto de fronteira na astronomia, rodas de conversa, uma vivência, uma vida acadêmica feminina, no caso da roda de conversa. Aí ela está dividida, professor, em semanas, né? Semanas. Então aqui, ó, 30 de maio, encontro virtual com as fadas madrinhas. 31 de maio, abertura do evento. Tá meio pequeno aí para vocês, mas funciona assim. São 6 semanas, 5 5 semanas. semanas. 1º de junho, apresentando astronomia. 2 de junho, experimento da semana, observação do céu. 3 de junho, dia da palestra, meninas na ciência. 4 de junho, finalização do experimento da semana. 5 de junho, série trajetórias e dia de palestra. Na segunda semana, 8 de junho, apresentando a matemática. 9 de junho, experimento da semana, os tamanhos do universo. 10 de junho, apresentando as ciências atmosféricas. 11 de junho, finalização do experimento da semana. 12 de junho, série trajetórias e mesa redonda com mulheres cientistas. Na terceira semana, 15, apresentando a física. 16, experimento da semana, com a espectroscopia. Isso, o nomezinho, hein? Depois de almoçar, falar esse nome. Dia 17 de junho, dia da palestra, os grandes telescópios astronômicos. 18 de junho, finalização do experimento da semana. 19 de junho, série, trajetórias e dia da palestra. Na semana 4, 22 de junho, apresentando a geociência. 23 de junho, experimento da semana, o efeito estufa. 24 de junho, apresentando a geofísica. 25 de junho, finalização do experimento na semana. 26 de junho, série trajetórias e mesa redonda com jovens cientistas. E na última semana, 5 de junho, na semana 5, 29 de junho, apresentando a oceanografia. 30 de junho, construção do mural virtual de encerramento. 1º de julho, dia da palestra Astronomia Indígena. 2 de julho, finalização do mural e apresentação em grupos. E dia 3 de julho, série Trajetórias, palestra de fechamento e despedida das fadas madrinhas. Como que vocês têm acesso à inscrição? Né? O evento que ensina ciências para meninas do ensino básico tem inscrições de 4 a 20 de maio, quer dizer, já é amanhã o último dia, né? Até amanhã, né? Então, pode ser feita pelo link, pelo site da USP, sites .usp.br /astrominas, tá bom? Também tem aqui acesso pelo Facebook, Instagram, Twitter, tem um QR Code aí na tela que vocês também podem acessar. Mas uma coisinha só que eu não falei, professor, para qual é a faixa etária? São desde alunas do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Tudo bem? Então, esse é o recado que eu tenho. Nas aulas da manhã não foram passadas essas informações, então vocês que conhecem outros estudantes, no caso do 6º, 7º ano e 8º, por favor, repassem, tá bom? Então, entra lá no Google, sites.usp.br
youtube.com/astrominas ou acesse o QR Code, tudo bem? Agora vamos para a aula, professor. Vamos lá para a aula, né? Então, depois desse recado para as meninas, né? Para o empoderamento das meninas na ciência, né? Ver essa parte, vamos para a aula de matemática. Então, para a aula de hoje, nós vamos ver algumas coisas relacionadas à razão. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou apresentar um termo de aulas anteriores, alguma coisa que nós vimos, eu vou colocar nos PowerPoints para vocês, alguns termos de coisas que nós vimos já antes. Rafael fez com você, eu fiz com você, né? Hoje está o Isaac também para ajudar. Então, nós vamos ver alguma coisa relacionada a isso. Pegue o seu caderno, pegue lápis, caneta, borracha, pegue o seu caderno do aluno para facilitar o trabalho, coloque no chat, né? O Isaac vai ser a voz de vocês, coloque no chat algumas perguntas, tal. Então, faça todo esse movimento para a gente conseguir a aula, beleza? Então, eu vou colocar... Só uma coisinha aqui, a professora Rosimeire, ela está perguntando se a atual aula, ou seja, a aula de hoje, segue o caderno do aluno, professor. Então, tem algumas coisas que seguem o caderno do aluno. Nós vamos olhar, então, por exemplo, o primeiro já é da aula passada, que nós vamos ver o caderno do aluno sim. Lembrando que são habilidades que ou tem atividades no caderno do aluno, ou são atividades que contemplem essas habilidades, ok? Isso mesmo, né? Então, na tela de vocês, nós vamos ver a questão do que nós vimos na aula anterior, né? Na aula passada, algumas aulas passadas, nós vimos algumas coisas. Então, nós começamos a ideia de grandeza. Essa daí está na página 24 do caderno do aluno, né, como nós comentamos, e nós vamos ver algumas coisas. Então, a razão, né, que é a divisão, né, como nós colocamos, então nós tínhamos algumas situações. Então, por exemplo, quando o Marcos percorria uma distância, né, no caso aí 12 quilômetros em 2 horas, quanto ele percorreu por quilômetro, né? Então, ele correu 6 quilômetros por hora. Eu fazia uma divisão, né? Então, a razão ali. Na próxima, então, para realizar uma viagem, era 250 quilômetros. Quanto o veículo gasta com 50 litros de etanol? Então, 250 sobre 5, eu achava a quilometragem por litro. 7,5 sobre 3 dá 2,5, que era o quanto ele consumia por hora, né? Então, um determinado aparelho de som gastava 7.500 watts, né? Ou 7,5 kW, né? Kilowatts, né? Dividindo por 3 horas, o quanto ele gastava por hora. E no último aí, ao assistir vídeos, né, nas redes sociais, o quanto ele gastava de internet. Então, ele tinha 40 megas em 10 minutos, então ele gastava 4 megas por minuto. Essas razões que nós vimos, né, que nós olhamos aí, nós já vimos, nós já passamos por isso, é uma coisa muito importante, nós estamos tentando focar sempre para que vocês não percam esse conteúdo e vocês consigam sempre com essa habilidade, né? Então, vamos voltar na ideia do seguinte. Qual é o conceito de razão? Então, a razão é uma relação entre duas grandezas. Nós podemos dizer que é uma divisão, que é uma fração. Então, ela é simbolizada através de uma fração. Ela é simbolizada através dessa divisão, né? Então, geralmente, nós temos na parte de cima o que a gente chama de numerador, né? Muitos de vocês já conhecem. E na parte de baixo é o que nós chamamos de denominador. Então, essa razão, essa proporção que nós temos, nós vamos ver muito e ela é muito útil para várias coisas. Por exemplo, na aula passada, nós olhamos um mapa. Então, olha o mapa, nós olhamos o mapa e tínhamos uma relação ali de escala, que a cada quantos centímetros aí, no caso 1, né? A cada 1 centímetro correspondia a 40 quilômetros reais. E aí eu queria saber a distância, no caso, numa régua, é 6 centímetros, quanto ficava até São Carlos? Se nós, como nós fizemos na aula passada, nós tínhamos o seguinte, então, 1 centímetro corresponde a 40 quilômetros, se eu multiplicar, então, 1 por 6, eu vou ter que fazer 40 vezes 6. Então, 40 vezes 6, 240 quilômetros. Era a distância que nós tínhamos da cidade, no caso até São Carlos, né? Então, essa ideia que nós já vimos, que nós já olhamos, são várias vezes executadas, né?
Uma das ideias, como, por exemplo, o Rafael já trouxe para a gente, né? Ele já falou referente ao coronavírus, né? Então, por exemplo, nessa tela, que no caso é do dia 12/5, os dados não são atualizados, tá? Nós temos a ideia em porcentagem, ou seja, a razão da letalidade. A letalidade era o número, né, de pessoas que eram, infelizmente, que faleceram, dividido pelo total, né, de infectados naquele caso. Então, essa ideia que nós colocamos de razão, que eu estou trazendo aqui para vocês, estou recapitulando, né, para nós olharmos, vai servir muito para nós caminharmos a aula. Então, tentem sempre lembrar, tentem sempre manter essa ideia que vocês estão vendo sobre essa questão, né? Mas, para a aula hoje, nós vamos ver algumas coisas relacionadas à prática, né? Então, estamos quase próximos de uma AP aí, né? De uma aplicação de uma AP que vai ser muito útil, né? Na aplicação para saber se vocês estão conseguindo entender ou não, né? E nós vamos tentar fazer alguns exercícios. Então, na aula de hoje, a gente vai tentar focar nessa parte mais de exercícios para a gente conseguir, né? Para nós conseguirmos executar e, claro, montar essa habilidade aí para vocês terem uma competência e vocês conseguirem entender. Beleza? Então vamos lá. Para essa primeira atividade, como nós não vamos conseguir executá-la, eu vou fazer com vocês. Então, nessa primeira atividade está assim, ó. Ela está no caderno do aluno, na página 25. Então, caderno do aluno do 9º ano, na página 25. Vocês, se estivessem na escola, né, tenho certeza que o professor faria com vocês. O que ele faria? Nessa ideia está assim, ó. Em uma sala, em um grupo, né, que seja, marque no chão com uma fita adesiva, giz, jornal ou qualquer outro material, um quadrado, de lado 1 metro por 1 metro. Determine a área do quadrado delimitado no chão e verifique quantos alunos, né, cabem nesse espaço. Discuta com um grupo a quantidade de pessoas que ficará confortável nesse espaço de 1 metro quadrado e registre todas as suas observações. Nesse momento, nós não podemos fazer, né? Então, estamos no caso aqui de restrição, por exemplo, eu e Isaac aqui, né? Nós estamos numa distância aqui confortável, né? Nós estamos numa distância relativamente porque é um momento, né? É uma coisa que aconteceu atípico, né? Nós não podemos, infelizmente, observar, né? Inclusive, na tela aí de vocês, nessa atividade, nós colocamos essa definição. Então tá assim, ó, por estarmos na quarentena, essa atividade não é recomendada para ser realizada na prática. Então, né, devido ao isolamento, esse distanciamento, né, que nós estamos, mas pense, qual a resposta para ela? Eu vou fazer essa com vocês, tá? Então, olha aqui comigo. Então, eu vou até pedir para o diretor colocar num plano mais aberto. Olha que legal. Olha para mim, Isaac. Eu estou dentro de um quadrado. Você acredita que eu estou num quadrado de 1 por 1? 1 por 1? 1 por 1. Cabe mesa e tudo, ó. Cabe mesa e tudo. Eu vi você medindo aí, pessoal da edição. Então, eu estou num quadrado, eu estou sozinho, né? Dentro de um quadrado de 1 por 1. Você acha que caberia mais pessoas aqui? Ah, não. Tirando os objetos aí, a mesa... Aí sim. Beleza. Mesa, cadeira. Então, eu vou ficar em pé para a gente tentar enxergar isso, ó. Eu tô quase que, dá para ver aí, tô quase na ponta do quadrado, tá vendo, ó? Caberia o quê? Mais umas 2 pessoas aqui confortável? 2 pessoas. Daria 3 pessoas, eu acho. Tá, então caberia mais pessoas aqui, né? Sim. Beleza. Então, essa ideia aqui, ó, que nós estamos colocando, ó, se vocês olharem aqui, ó, é 1 metro para cada lado. É onde eu tô. Então, esse lado, né, isso que nós estamos verificando, que nós estamos olhando aqui, né, esse quadrado aqui, ele tem 1 metro quadrado. Você pode tentar fazer na sua casa para vocês verem o quantas pessoas cabem aí, pode tentar ver se vocês têm irmãos, no caso sua mãe, seu responsável. Não é aconselhável, né, principalmente fazer isso na rua com os amigos, né, por causa do distanciamento, mas, por exemplo, ó, eu tô longe do Isaac, mas eu tenho certeza que o Isaac caberia aqui dentro, né? Então, essa é a ideia, né, Isaac? Eu tô magrinho ainda, eu caibo. Só que nós temos uma definição para isso, sabia, Isaac? Na tela deles vai aparecer a definição. Essa definição é a seguinte, né?
existe uma regrinha aí que é mais ou menos assim. Confortavelmente, por metro quadrado, caberiam 3 pessoas. E uma lotação máxima ali, ó, todo mundo apertado, todo mundo junto, igual num show, caberia 9. Essa seria mais ou menos, eu tenho certeza que um ou outra pessoa talvez não caberia, né? Mas seria mais ou menos isso, entre 3 e 9 O pessoas. Rafael caberia ainda ficaria destacado, né? Se ele colocasse ele no meio, ele seria o mais alto, né? Então, essa ideia, né, que nós temos da área do quadrado, nós podemos fazer para várias coisas. Ou seja, se eu achar a área, eu posso entender quantas pessoas cabem ali dentro. Eu posso ver, no caso aqui, fazendo geometricamente, fazendo aqui no real, né? Eu teria esse 1 metro quadrado. Mas, para muitas coisas, acontece que nem nessa atividade 2 aí, ó. Nessa atividade 2, tá assim, ó. No campo de futebol de uma cidade do interior do estado de São Paulo, ocorrerá um show muito esperado pelos habitantes daquela região. O campo possui as seguintes dimensões. Acho que talvez esteja até pequeno aí para vocês. Eu vou até falar. Ele está com 74 por 110. Então, tem 110 por 74. A pergunta é, para esse show, qual seria a capacidade máxima desse campo de futebol? Quantos ingressos, né? Quanto ele conseguiria vender, no máximo poderia ser colocado à venda. Lembra que nós podemos utilizar a ideia que vimos no anterior, 3 e 9. Então, quantas pessoas no máximo? Quantas pessoas no mínimo? Pensa aí na área, executem. Vamos dar uns 3 minutinhos para eles, Isaac? Eu acho que 2 minutinhos tá bom. 2? 2 Beleza, então 2 minutinhos aí, façam a atividade, coloquem no chat as suas respostas. Então são 2 perguntas que a gente já retorna com a resposta, tá bom? Voltamos daqui a pouco. Retornamos aqui, professor Jonas. Bastante resposta. Só uma coisinha. Kathleen, ela pergunta, esse Astrominas é obrigatório? Não, Kathleen. Fica a seu critério realizar ou não a inscrição. Tudo bem? Bom, Pedro, Almir, Otávio, Carlos, Lucas, Bianca estão participando aqui. O Lucas,
respondeu 73.260. Boa. A Meloy venderia 65.120 ingressos. Então, tem uns alunos aqui que eles estão chegando num resultado próximo, ou então até chegaram num resultado próximo, né, professor? Isso mesmo, né? Então, para essa resolução, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, eu tenho que saber a área quadrada primeiro. Então, descubro a área quadrada. Em seguida da área quadrada, eu vou multiplicar pelos dois valores que eu passei para vocês, o 3 e o 9. O 3 representa, digamos, uma lotação mínima, né? Um valor aí que as pessoas fiquem confortável, apesar de delas se acumularem, né? Num valor confortável. E uma lotação máxima, então não caberia mais pessoas do que isso dentro daquele espaço, né? Então, na tela de vocês, a gente vai fazer a seguinte conta. Primeira conta que nós temos que fazer é a área, então nós temos que entender quantos metros quadrados nós temos relacionados a esse campo. Então, são 110 por 74, então eu faço uma multiplicação. 110 vezes 74. Eu encontro 8.140. Aí eu faço das duas lotações. 9 é uma lotação máxima, como o Lucas respondeu, dá 73.260, que é a lotação máxima. Então, eu fiz 8.140 e multipliquei por 9. Se eu multiplicar por 3, que é uma lotação confortável, não necessariamente a mínima, né? Nós teríamos 24.420. Esse tipo de cálculo, né, professor, ele é realizado principalmente naqueles eventos a céu aberto, né, que não há controle de venda de ingressos, por exemplo. Então, eles pegam como referência alguns pontos em formato retangular e calcula-se mais ou menos quantas pessoas teriam por metro quadrado. Daí eles têm uma estimativa. Olha, o evento teve uma participação de 200 mil pessoas. Os bombeiros, a Polícia Militar estima que cerca de 500 mil pessoas participaram do show, né, da virada do ano, enfim. Então é mais ou menos essa ideia aí que é utilizada também para esses cálculos de eventos a céu aberto sem controle de ingressos, né? Entendi. Então, essa é uma das formas, né? É um dos momentos que a gente pode encontrar nesse modelo, né? Além disso, para essa relação, então nós estamos fazendo uma relação aí, né, de proporção, que é a razão, e essa razão aí, no caso, nada mais é do que uma relação. Como o Isaac bem colocou, a gente pode utilizar para a vida, né? Então a gente pode utilizar essa ferramenta para se tornar um dado, para se tornar um caso aí, né, de alguma coisa, alguma referência, né? Vamos tentar uma nova atividade para ver se vocês conseguem fixar essa habilidade, né? Nessa nova atividade, nós vamos entender o seguinte. Tá assim, ó. Esse é um ano memorável, pois você e a sua turma irão concluir o ensino fundamental. Esperamos, né? Sim. Visando a uma possível festa de formatura em sua escola, vamos supor que a escola ceda, ó, uma boa ideia aí, né? Ceda o pátio para a realização da formatura. Representante de classe já pode reivindicar aí para o diretor, né? O pátio possui um formato retangular nas dimensões 16 por 25. Então, ele tem 16 por 25 aí, é um metro, é o comprimento de cada lado aí, né, nesse retângulo. Seguindo as orientações dos bombeiros, que no caso as dos bombeiros é menor, né, é de 2,5 pessoas por metro quadrado. A gente fez o arredondamento antes, que era 3 pessoas, né, mas aí a regra dos bombeiros é 2,5. Esse espaço será suficiente e seguro para 1.200 pessoas? 1.200 são o total de pessoas, não é o total de alunos formandos, né? Vamos dar 2 minutinhos para eles? Beleza, pode ser. 2 minutinhos. Então, a gente já volta com as respostas aí.
Retornamos aqui, professor Jonas. Temos respostas. O Gabriel, Vinícius, Anderson, Nailton responderam que não, mas não deixaram a cálculo. Beleza. O Felipe, Nicolas, Pedro e Ana responderam que sim, mas não deixaram o cálculo. Ok. Porém, teve o outro Felipe aqui, o Felipe, Com I. com I. Ele falou que não é suficiente, porque apenas, segundo as regras ali, caberiam 1.000 pessoas. E ali está dizendo 1.200. Entendi. Então, é uma das soluções, né? A forma com que ele fez é uma das soluções para encontrar, né? Então, ele basicamente... A gente vai falar sobre isso, né? Ele basicamente multiplicou, encontrou o número de pessoas e aí viu que 1.200 não era necessário. Mas vamos tentar ver calculando de uma outra forma. Eu fiz da seguinte forma, ó. Se vocês olharem, eu fiz o que a maioria até então viu ou enxergou, que é o metro quadrado. Então, eu peguei 16, multipliquei por 25. Encontrei 400 metros quadrados. Então, essa é a área total ali, né, que nós vamos encontrar desse pátio. Se nós dividirmos a quantidade total de pessoas, que era 1.200, por 400, nós vamos encontrar 3 pessoas por metro quadrado. Ou seja, não é suficiente, né? 1.200 pessoas não caberiam nessa questão usando essa regra de 2,5 por pessoa. Mas que nem o Felipe fez, também daria certo. Se vocês tivessem feito 400, que é a área, vezes 2,5, que é o que os bombeiros solicitam, vocês teriam o valor de 1.000. Aí também vocês enxergariam que não caberia, né, Isaac? Não caberia, não caberia. E, inclusive, a gente também, por exemplo, em estádios de futebol, às vezes tem a capacidade máxima, né, do estádio, mas os bombeiros, eles acabam sugerindo sempre ter uma margem um pouco abaixo do que pode ser o total, para ter essa margem de segurança, né? Beleza, é isso aí. Vamos para a última aí, um momento um pouquinho mais forçado, digamos assim, para eles, que é um ano de avaliação também para eles, né, nono ano. Eu vou sugerir uma coisa, professor. A gente vai dar 4 minutinhos para eles, mas eles que vão efetuar a leitura e interpretar. Beleza, então 4 minutinhos para vocês fazerem, leiam o exercício, prestem bastante atenção e aí a gente volta a resposta no chat. Coloque as alternativas, tá bom?
Retornamos aqui, professor. Olha, Lucas, Bruno, Wanderson, Guilherme afirmaram que será a alternativa B. Nathalie e Gabriel, alternativa D. Maria Verônica afirmam ser a alternativa A. João, Marina, alternativa E. Alguns alunos afirmam que não conseguiram ler o texto, né? Alguns ficaram um pouco pequenos, né? Então, vamos para a resposta? Vamos tentar fazer ela? Então, essa daí, nessa questão do Enem aí, nós tínhamos a seguinte condição. Então, nós tínhamos, no caso, em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens em uma das 5 máquinas de raio-x, disponível ao adentrarem na sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essa, né, no caso essa máquina, chegava nas seguintes. Então, na máquina 1 tinha 35 segundos e 5 pessoas. Na máquina 2 demorava 25 e 6 e assim por diante. O que eu tinha que fazer? Multiplicar para entender o tempo de cada uma. Então, eu multiplicava lá 35 por 5, 25 por 6, 22 por 7, 40 por 4 e 28 por 8. A menor aí, no caso, o menor tempo é a B. Curiosamente, tinha 6 pessoas. Qual que você iria, Isaac? Só de olhar assim, você iria em qual? Ah, na fila que tem menor, né? Eu iria também na máquina 4, né? Ia gastar até um tempo maior, né? Pois é. Beleza? Encerramos por hoje? Por hoje é isso. Então, gente, gostaria de agradecer a todos a participação. Não esqueçam de fazer a inscrição até amanhã do projeto Astrominas, empoderando meninas através das ciências, tudo bem? Beleza, agradeço a presença de todos, foi um prazer, né? E se vocês puderem, se inscrevam, hein, meninas? Empoderando as meninas nas ciências. Empoderando! Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.